que eu comecei a fazer em Romanos capítulo 1, do verso 16 até o verso 27, e eu fiz já uma breve meditação sobre o Romanos capítulo 1, verso 16 a 17, quando Paulo fala que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego. E aí Paulo diz que o justo, ele viverá pela fé. E aí eu mostrei aos irmãos que o evangelho é o poder de Deus para transformar qualquer pessoa. E nós devemos pregar esse evangelho crendo que o Senhor pode mudar qualquer um, pode transformar qualquer um, segundo a sua vontade soberana, pela ação do Espírito Santo de Deus. E aí, o verso 18, foi uma outra meditação que eu fiz com os irmãos, que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí eu mostrei que Paulo vai nos ensinar que a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. O primeiro aspecto que eu tentei mostrar para os irmãos é que quando nós pensamos no conceito bíblico de ira de Deus, normalmente achamos que Deus mandar abrir um buraco no chão, como ele fez lá com alguns de Israel na peregrinação, mandar um raio, fazer alguma coisa extraordinária, assim, de uma morte fulminante, como também lá Ananias e Safira, ou Sodoma e Gomorra, o dilúvio. De fato, esses foram manifestações da ira de Deus, e a Bíblia fala dessas intervenções diretas do Senhor em alguns casos. Por outro lado, a Bíblia nos fala de uma outra forma de manifestação da ira de Deus. E esta é colocada aqui por Paulo no capítulo 1, que é Deus entregar o homem às suas próprias paixões, entregar o homem aos seus próprios desejos, para que ele se autodestrua, para que ele colha as consequências das suas ações imorais. Então, quando você olha para algumas pessoas da sociedade que vivem de forma impiedosa, pervertida, e que parece que nada acontece com elas, na verdade, o próprio fato delas continuarem praticando sem nenhuma consequência aparente é uma maneira de Deus manifestar a sua ira, porque elas estão caminhando para o abismo, caminhando para a destruição, para um lugar escorregadio, como diz o salmista no Salmo 73, Asaf, quando ele contemplou a prosperidade e a soberba dos ímpios, e ele teve um pequeno momento de crise, onde veio à sua mente a tentação de achar que não valeria a pena ser servo, ser justo, quando ele sofria as aflições por ser justo, e os ímpios prosperavam, sendo pessoas terríveis e contra Deus. E aí ele mesmo diz no Salmo 73 que os seus pés quase se desviaram, e ele quase criou um escândalo no meio do povo de Deus por conta disso. Mas ele enfrentou esse conflito orando, foi à casa do Senhor, foi à presença de Deus, e aí então ele entendeu o fim desses homens e compreendeu que, na verdade, Deus os entregava às suas próprias paixões para a sua destruição, e que eles estavam em lugares escorregadios caminhando para o abismo. E aí ele termina o Salmo dizendo que o que ele tinha de melhor era estar na presença do Senhor, e não havia nada melhor do que isso. E ele reafirma a sua fé. Ele diz que quando ele pensou estas coisas, na verdade, ele agiu como se fosse um bruto, como se fosse um irracional. A crise do salmista Asaf é, às vezes, a nossa crise. Quando a gente anda de forma correta perante o Senhor, procura
nos santificar e agir dentro das normas da palavra, e a gente olha para o lado e vê aqueles que só fazem o mal, aqueles que só maquinam contra o próximo e nada acontece com eles, eles só fazem injustiça e parece que só se tornam mais e mais poderosos. E aí a gente fica perguntando, Senhor, até quando? Como o profeta Abacuque fez essa pergunta, até quando, Senhor, que eles vão continuar fazendo estas coisas? E às vezes a resposta de Deus, como foi para Abacuque, é que as coisas vão piorar. Que foi esta a resposta que Deus deu a Abacuque. E aí Deus fala para Abacuque que o justo viverá pela fé, citada por Paulo aqui em Romanos 1, no verso 17. O justo viverá pela fé significa independente das circunstâncias, independente das adversidades, das oposições e de uma suposta prosperidade dos ímpios, nós continuaremos firmes na promessa redentora de Deus, confiados que o Senhor governa a história e que Ele nos conduz para o seu reino eterno, e ainda que morramos passando por aflições e perseguições provocada e causada pelos ímpios, nós continuaremos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, 15, verso 58. Diante de tudo isso, e apenas para fechar a chave aqui do que eu citei de Abacuque, Deus depois fala que vai punir aqueles ímpios, os babilônicos, os caldeus. E assim também, ainda que os ímpios prosperem temporariamente, se eles permanecerem na impiedade, eles serão condenados à eternidade de juízo de Deus, que é algo incomparável com qualquer sofrimento aqui na terra. Terrível é cair nas mãos do Deus irado, diz a Bíblia. Os demônios creem em Deus, Tiago diz, e eles estremecem de medo. Os demônios têm medo de Deus, por causa que sabem da ira dele. Os ímpios são tão idiotas, tão tolos, tão imbecis da sua mentalidade espiritual, que eles agem como se Deus não existisse, e eles brincam com a ira de Deus. Mas haverá um momento em que aqueles que não se arrependerem vão ser levados a uma condenação eterna que até os demônios tremem de medo. No entanto, nós desejamos que os ímpios, aqueles que Deus soberanamente decretou salvar, sejam alcançados pela graça, assim como nós também fomos. Nós também éramos inimigos de Deus, separados dele, como Paulo diz em Romanos capítulo 3. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas pela graça em Cristo fomos salvos, justificados, e agora nós temos paz com o Pai, fomos reconciliados por meio de Cristo. E não há mais nenhuma condenação para nós, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar e pagou a dívida que constava contra nós. Essa é a mensagem da carta de Paulo aos Romanos. Mas antes de Paulo falar sobre isso, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, no capítulo 3, ele vai falar sobre essa condição da humanidade depois da queda, e aí ele mostra que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado, é o que ele vai mencionar, vai explicar no capítulo 3. E aqui no capítulo 1, ele vai falar sobre essa impiedade e essa perversão dos homens, que Deus está irado. E a impiedade tem a ver com a religiosidade, tem a ver com a distorção da adoração a Deus, adorando a criação ao invés do Criador. Nós podemos ver que ele fala sobre isso em seguida aqui, no verso 19, ele diz: porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, até aqui. Veja, Paulo começa falando que a ira de Deus está contra toda impiedade. E depois ele fala e perversão dos homens. Então, como a impiedade é uma referência à idolatria, uma referência à distorção da adoração, ele começa então a mostrar nos versos seguintes o que é a impiedade. Depois ele fala da perversão, que é a questão moral. E aí ele vai depois escrever, isso fica para outro momento, que eu vou trazer para vocês. Mas aqui o apóstolo Paulo fala que a impiedade, ela se dá justamente por esse obscurecimento da mente humana, que, complementando com esse texto aqui, o apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios, né? Ele fala sobre isso, dessa obscuridade da mente humana, e aqui o apóstolo Paulo fala que eles se tornam nulos em seus próprios raciocínios, e obscurecendo-lhe o coração. A mente e o coração obscurecidos, nulos, ou seja, no sentido de que o homem olha para as coisas que foram criadas, que testemunham acerca do Criador, é questão de observar, é uma lógica, não há como fugir dessa lógica, é olhar toda a criação, todas as coisas que estão envolvidas na nossa realidade, as leis que existem na criação, a organização que existe em cada parte da criação, a harmonia das coisas, a partir do nosso próprio corpo e fora do nosso corpo, em todas as partes, nas plantas, nos animais, olhando para as estrelas e contemplando a grandeza de todo o universo, até onde nossos olhos podem alcançar, seja com tecnologia ou sem. Tudo isso, como diz o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação tem a assinatura do Criador em todas as partes, mostrando que isso é fruto de um planejamento, isso é fruto de uma mente superior, infinitamente superior à nossa, que criou e que fez todas essas coisas. A criação, ela testemunha para o homem, é o que na teologia sistemática é chamada de revelação geral. A criação testemunha, a consciência humana testemunha a existência de Deus, capítulo 2 ele fala sobre isso, e a própria história testemunha, a providência de Deus na história, testemunha para nós que ele existe. Ou seja, ser ateu precisa de muito mais fé do que ser teísta. É preciso ter muita fé para acreditar que tudo isso que existe é fruto de uma explosão, por acaso, há milhões de anos atrás, que ocorreu e que, a partir disso, veio surgindo aí a vida para uma ameba, e isso vai desenvolvendo, com os vapores formou água, que água formou a vida, e aí vai desenvolvendo até chegar ao que é hoje. É um absurdo, é algo assim completamente absurdo à mente humana, é ilógico, é incompreensível crer em algo assim. Não há prova nenhuma disso, embora evolucionistas afirmem categoricamente isso, mas não há prova nenhuma de evolucionismo, há muito poucas evidências do que eles querem provar. As evidências são verdadeiramente dadas aí por aqueles que defendem o criacionismo, e eu não vou entrar nesses detalhes porque não é a minha área de competência, mas você pode pesquisar aí, o Marcus Eberlin, o Adalto Lourenço são especialistas nessa área. Até o Marcus Eberlin, ele diz que Deus é exibido e exagerado, de uma forma irônica, brincando, que ele faz, não desrespeitosa,
mas Deus criou as coisas de forma tão exageradamente belas e exibem a sua glória, a sua majestade para nós, está estampado diante dos nossos olhos. Então a questão não é racional, a questão não é uma falta de evidências, a questão é moral, é espiritual, porque se eu acredito que há um Criador que criou todas estas coisas, então eu tenho que acreditar que ele é soberano. E se ele é soberano, eu devo me submeter a ele, às suas leis, aos seus princípios morais. E eu não quero isso porque eu sou alguém de uma mente ímpia, colocando-me como se eu fosse um ímpio. E eu tenho uma mente obscurecida, eu não quero me submeter a um Criador, eu quero adorar a mim mesmo. O ateísmo é uma adoração ao próprio homem, é uma adoração à ciência, há uma idolatria no homem. Mas o ateísmo não responde às questões mais importantes da vida, não responde sobre a própria existência humana no sentido, de propósito. Qual o propósito da vida? É só essa vida material, física, morreu, virou pó e acabou? É isso que nós cremos mesmo? A Escritura diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem não consegue viver com essa resposta, porque ela não satisfaz os seus anseios mais profundos. O que é a vida para o ateu? O que é a vida para a ciência? Como eu posso escolher entre o bem e o mal se não há um padrão absoluto? Como eu posso decidir que certas coisas são boas e outras são ruins moralmente ou eticamente? Diria eles, então você pode escolher o que é certo, o que é errado, de acordo com a cultura, de acordo com o conceito, a moral que a cultura do seu tempo defende. Tudo bem. Então, se daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, a minha cultura defender que pedofilia é algo virtuoso, eu tenho que concordar? Se a cultura decidir daqui a alguns anos que violentar sexualmente uma mulher, como em alguns países islâmicos é permitido violentar mulheres que não sejam islâmicas, então eu tenho que concordar, porque a cultura concordou com isso? Então, se a sociedade decidir exterminar judeus, como o nazismo na Alemanha decidiu fazer, e como alguns hoje defendem, eu tenho que concordar, porque isso eticamente e moralmente foi aceito pela sociedade? Veja, então, o ateísmo, a visão anticristã, ela não responde às questões mais importantes da vida. Por quê? Porque ela define que não há padrão absoluto de moral. E quando ela diz que não há verdade absoluta e não há padrão moral absoluto, ela está simplesmente dizendo que há uma verdade absoluta e um padrão moral absoluto, que é não ter. O não ter já é um padrão, porque aí fica de acordo com a conveniência da época. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para uma cultura imoral e pervertida e impiedosa, que era a cultura romana. Os romanos, eles tinham as leis, eles tinham lá os seus princípios, muitos deles utilizados até hoje para a organização de um país democrático, mas na questão moral e religiosa eram terríveis. Eles adoravam vários deuses, eles adoravam a criação, répteis, quadrúpedes, aqui como Paulo vai dizer mais à frente, a águia que era usada como símbolo do Império Romano, quando ela era colocada diante de alguém que era vencido, tinha que beijar aquela águia como se estivesse beijando o próprio império, adorar o imperador, adorar os deuses gregos romanos, como lá em Atenas, nós vemos em Atos capítulo 17, que Paulo se angustiou diante da idolatria que prevalecia na cidade mais importante do Império Romano em termos intelectuais, era mais embrutecida em termos espirituais. Por quê? Porque eles adoravam todo tipo de Deus inventado pela imaginação humana, com medo de serem punidos por algum Deus desconhecido, como Paulo utiliza lá como ponto de contato para falar do verdadeiro Deus. Então, tudo isso, Paulo vai colocar aqui em Romanos capítulo 1, para a igreja que estava na capital do império. E aí ele vai mostrar aqui
que o homem afirma ser alguém realmente sábio, intelectual, mas na verdade é um embrutecido, é alguém de uma mente obscurecida. Ele pensa que tem uma mente iluminada, ele pensa que tem uma mente superior, mas na verdade é uma mente embrutecida e obscurecida pelo pecado. Somente através do evangelho, que é o poder de Deus, que Paulo diz lá no verso 16, é possível trazer luz a esta mente, trazer libertação a essa mente e fazer com que ela enxergue aquilo que está patente diante dos seus olhos, que é a revelação da existência de Deus por meio da criação. A criação revela, a criação testemunha a respeito do seu autor, do seu criador, do seu sustentador, que é Deus. E ao fazer isso, ela está mostrando ao homem, porque a criação ela prega, ela anuncia, como já citei o Salmo 19, ela proclama, ela anuncia e proclama de que maneira? Através da sua própria existência, do seu funcionamento, ela proclama e ela anuncia ao homem que Deus é o Criador, Deus é o Senhor de todas as coisas. Quando Isaías 40 diz para nós levantarmos os olhos e ver as estrelas que Deus criou, e ele conhece cada uma delas pelo nome, sem que nenhuma falte. A tecnologia demonstrou que existem tantas estrelas no céu quanto grãos de areia, o que Gênesis já dizia há muito tempo. E Deus conhece cada estrela pelo nome. E dar o nome a uma estrela, conhecer pelo nome, é de acordo com a sua característica única. Deus conhece cada uma. Deus conhece cada grão de areia. Deus conhece cada parte deste mundo e deste universo, exaustivamente, porque Ele é o Criador, e nele nós movemos e existimos, como Paulo disse em Atos 17. Dito isso, o que Paulo está nos ensinando, irmãos, é que nós não temos que envergonhar do Evangelho. Ele não é loucura. Ele é loucura para os que perecem, mas para nós ele é poder de Deus. Ele não é irracional. Ele é intitulado como irracional por aqueles que são irracionais. Mas ele não é irracional. Ele é lógico. Uma lógica que ultrapassa a lógica humana. Mas não é um salto no escuro crer em Deus. Meu filho chegou uns dias atrás e mostrou no livro, se não me engano, eu sou muito ruim de lembrar nomes de autores e livros, é uma dificuldade, lembro do conteúdo, mas me parece que era de geografia. E lá estava falando sobre as placas tectônicas e a teoria, né, que foi criada em 1920, se não me engano, mas foi no século passado. E como que foi feita essa teoria de que os continentes eram unidos e uma pangeia, né? E aí as placas tectônicas elas se chocaram num processo de milhões de anos, e aí rompeu e separou os continentes como nós temos hoje. Aí ele não concordou, né, com essa visão, e ele não tinha argumento. Aí eu falei assim, filho, vamos lá. Isso foi no século XIX, que foi criada essa teoria. Mas lá em Gênesis, capítulo 1, fala que Deus fez uma porção seca da terra, a Pangeia. Deus já diz isso lá em Gênesis, capítulo 1, que os continentes eram unidos, era uma só porção de terra seca no planeta. E aí eu disse a ele, a sua pergunta agora deve ser como eles se separaram, né? Como que esses continentes foram separados. Lá em Gênesis capítulo 7 vai falar do dilúvio, e diz que Deus abriu as janelas do céu, então a água, a chuva, e veio a água do abismo. Abismo naturalmente é embaixo, e é bem profundo, a ideia é essa. Então como que veio essa água do abismo? As placas tectônicas se chocaram e subiu e separou os continentes.
Mas foi isso feito no dilúvio, não no processo de milhões de anos. Ou seja, a Bíblia já fala disso há muito tempo. E eles só descobriram aqui que a Bíblia já fala, só que no processo que a Bíblia fala foi um processo rápido, 40 dias e 40 noites, fez isso. Então separou o continente e há várias evidências disso, de que essa separação ocorreu de fato tão rapidamente que foi encontrado um mastodonte fossilisado com a presa na boca. Somente algo assim tão rápido poderia fossilizar um animal que nem tempo deu para engolir a sua presa. E assim várias outras evidências. Então eu mostrei para ele o que a ciência está afirmando, que tem aspectos verdadeiros da Pangeia, das placas tectônicas. Isso a Bíblia já fala há muito tempo. Quer ver uma outra coisa que você pode ensinar aos seus filhos? Lá em Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou o luminar maior para o dia e outro para a noite, o sol e a lua. Né? O maior para o dia, o menor para a noite. Quando nós olhamos o sol e a lua, no eclipse, por exemplo, parece que eles têm o mesmo tamanho, pela visão do observador. Se nós não tivéssemos a tecnologia para saber que a lua é bem menor do que o sol, né, muitas vezes menor, nós acharíamos que os dois têm o mesmo tamanho, porque olhando assim, sem nenhum instrumento tecnológico, nós diríamos que tem o mesmo tamanho. Mas lá em Gênesis capítulo 1 já fala que eles não têm o mesmo tamanho, que Deus fez o maior para o dia e o menor para a noite. Então, a Bíblia, ela é assim. Então, o que nós encontramos nas Escrituras é a resposta para todas as coisas. Quando ela fala de ciência, ela fala de forma absoluta, verdadeira, e a ciência só vai... Quando a ciência acerta, ela diz o que a Bíblia já diz há muito tempo. Quando ela não tem instrumentos para saber e pesquisar, ela diz que a Bíblia é uma mentira, é uma lenda o que ela disse. Exemplo, a ciência dizia, a arqueologia dizia que o povo hitita nunca existiu, que o Império Hitita é uma mentira, e a Bíblia, Gênesis, por exemplo, já fala, vários textos do Antigo Testamento falam do povo hitita, e eles diziam que eles não existiram em momento algum da história, até que eles encontraram provas da existência dos hititas, que na região da Turquia foi um grande império, e lá tem uma cidade, a capital deles, e que foram achados várias tabuletas lá de argila, escrita com cuneiforme, mostrando os tratados hititas, o poder que eles tinham, e eles faziam frente ao Império Egípcio. Quando eles descobrem aquilo que a Bíblia já fala há muito tempo. Mas o que eu quero mostrar é que o que Paulo diz aqui é que eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É isso que o texto diz. Quando nós olhamos para a impiedade e a perversão dos homens, na verdade, isso é a quebra dos 10 mandamentos. Como, pastor? Não entendi. Quando você fala em impiedade aqui, tem a ver com a adoração a Deus. E a primeira parte dos 10 mandamentos relaciona-se à adoração exclusiva ao Senhor, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Então Israel deveria adorá-lo, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, porque Ele libertou o povo de Israel do Egito. Então somente a Ele deveria ser prestado culto, e não poderiam prestar culto a nenhuma imagem de escultura, como faziam os povos idólatras e politeístas. Então, quando Paulo fala aqui da impiedade, adorando a criação em vez do Criador, adorando répteis, quadrúpedes, e como o Império Romano fazia, é uma quebra dos 4 primeiros mandamentos. Quando ele fala aqui de perversão dos homens, a questão moral, que eu vou tratar em outra oportunidade, Paulo fala sobre a questão de vários pecados cometidos aqui em relação homem com homem, mulher com mulher, mas também ele fala de adultério, ele fala de desrespeito aos pais, ele fala de vários pecados cometidos aqui, que são na verdade, exemplificações da segunda parte dos 10 mandamentos, quando fala de honrar pai e mãe, não assassinar, não matar, não adulterar,
não cobiçar e assim por diante. Ou seja, a perversão dos homens é a quebra dos outros mandamentos, a segunda parte dos mandamentos, do quinto mandamento até o último mandamento, o 10º mandamento. Então, a primeira parte dos 10 mandamentos é a relação com Deus, a adoração exclusiva a Ele, e a segunda parte é a relação com o próximo a partir do relacionamento com Deus. O que nós temos aqui em Romanos 1 é a quebra, primeiro, a impiedade é a quebra dos 4 primeiros mandamentos, e a perversão dos homens é a quebra dos últimos 6 mandamentos. Então, isso mostra que o homem, por causa do seu pecado, da sua impiedade, da sua mente obscurecida, ele desobedece todos os mandamentos de Deus. E por isso ele é culpável perante o Senhor. E ele é indesculpável diante de Deus, como Paulo aqui coloca.